Grandes Doutrinas Bíblicas, volume 2, capítulo 19, tema: Santificação, obra de Deus e nossa. Já consideramos três principais pontos de vista da doutrina da santificação e devemos mantê-los em mente ao buscarmos agora abordar o tema de uma maneira mais direta e expositiva. Certos princípios são ensinados com plena nitidez nas Escrituras e devemos pôr à prova aqueles três pontos de vista e teorias à luz desses princípios. O primeiro grande princípio que se encontra em toda parte da Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é que a santificação expressa a vontade de Deus para nós. Temos a grande afirmação em 1 Tessalonicenses 4, verso 3, onde somos informados explicitamente, porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação. Esse é o ponto de partida, e ele é fundamental. O propósito de Deus em fazer tudo o que ele fez no Velho Testamento é, afinal, nossa santificação. Seu propósito, quando enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, Gálatas 4, verso 4, foi ainda nossa santificação. Quando Cristo foi à morte de cruz, o objeto era a nossa perfeição, como foi na concessão do Espírito Santo. Aliás, tudo o que Deus fez a respeito de nós e de nossa salvação tem como seu fim e objetivo nossa santificação. Ora, é absolutamente vital que aprendamos esse princípio. Se vocês quiserem mais prova, encontrarão em João 17:17. Nosso Senhor está para deixar os seus, e Ele está orando ao Pai por eles. E o que Ele pede? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Realmente ele avança mais e diz no versículo 19, e por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Ora, quando nosso Senhor diz ali, eu me santifico, ele está dizendo a seu Pai, com efeito, eu me ponho à tua disposição, estou me separando para esta obra final que me deste para eu fazer. Essa não é outra senão a morte na cruz. Ele faz isso a fim de que sejamos santificados. É o objetivo que se acha por trás de tudo. Novamente o apóstolo Paulo diz a Tito que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Tito 2, verso 14. Foi por isso que ele morreu por nós na cruz. Por isso e por nada menos. Há um hino que o expressa muito bem. Ele morreu para que fôssemos perdoados. Sim, mas não para nisso. Ele morreu para tornar-nos bons. Cecil Francis Alexander. A tendência é esquecer a segunda parte e, como lhes mostrarei num instante, associar a morte na cruz somente com o perdão. Mas a Bíblia nunca faz isso. Assim, o primeiro princípio a reter em nossa mente é que a santificação é a finalidade de todo o processo da salvação. Se isso é verdade, então devemos reconhecer a existência de certos perigos que devem ser evitados a todo custo. Deixe-me mencioná-los. O primeiro grande perigo consiste em isolar essas várias doutrinas e em separá-las uma das outras de uma forma falsa. Temos enfatizado a miúde o fato de que nada é tão claro quando percorremos a Bíblia e focalizamos suas doutrinas quanto à maneira em que todas elas se pertencem conjuntamente. Todas elas formam uma só peça. Não são ensinos desassociados, mutilados, que existem de forma desconexa. Existe uma conexão vital entre todos eles e temos percebido isso continuamente. Ora,
É correto distingui-los, todavia existe toda a diferença do mundo entre distinguir as coisas e separá-las. Para o propósito do pensamento e deveras, de acordo com as Escrituras, é preciso distinguir justificação de santificação. Mas isso é algo bem diferente de separá-las. E não devemos fazer isso jamais, porque, de acordo com este ensino, fazem parte do mesmo processo, fazem parte daquele grande movimento divino atinente à salvação. Portanto, não devemos jamais insinuar que podemos ter uma sem a outra, que podemos ser justificados sem ser santificados, ou somente mais tarde sermos santificados. Tal coisa é totalmente antibíblica. Tomem, por exemplo, aquela grande afirmação de Paulo em Romanos: a quem chamou, a esses também justificou, e a quem justificou, a esses também glorificou. Romanos 8,30. O apóstolo está dizendo ali que todo esse processo de salvação é uno, e que quando Deus começa essa obra no homem ou numa mulher, há um sentido de que a obra como um todo já está completa. Toda ela vai da justificação à glorificação. Por isso é muitíssimo errôneo traçar essas divisões e distinções no sentido de separação. Ou tomem outra afirmação feita pelo apóstolo em 1 Coríntios 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual, para nós, foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. É o Senhor que faz todas essas coisas para nós e, portanto, não devemos separá-las por esta justa razão. Vocês não podem dividir o Senhor Jesus Cristo. Ou vocês estão em Cristo ou ainda não estão. Se são cristãos, vocês estão unidos a Cristo e todos os seus benefícios pertencem a vocês. Vimos isso com muita nitidez quando estivemos tratando da doutrina da união do crente com Cristo, a grande doutrina de Romanos capítulos 5 e 6. Paulo diz: vocês foram crucificados com ele, morreram com ele, foram sepultados com ele, ressuscitaram com ele e já se encontram sentados com ele nos lugares celestiais. Ele não somente foi feito justificação para nós, como também santificação e redenção. Ele é o tudo e em tudo, e portanto sugiro que as pessoas que separam a justificação da santificação e dizem que as duas não têm qualquer conexão essencialmente inerente, são culpadas de dividir a Cristo, e temos o direito de perguntar: está Cristo dividido? 1 Coríntios 1,30. Essa é, pois, a nossa primeira dedução. A vontade de Deus, o propósito de Deus em toda a salvação, em tudo quanto fez mediante seu Filho e por meio do Espírito, é a nossa santificação. O segundo perigo, portanto, é o de pensarmos em termos de nossa busca do perdão e tão somente do perdão, e então imaginarmos que mais tarde buscaremos nossa santificação. Ah, sim, as pessoas dizem, de fato aquele homem buscou a salvação. Ele creu no Senhor Jesus Cristo e seus pecados foram perdoados, mas ainda não alcançou a santificação. Ele ficou naquele primeiro estágio da justificação e do perdão. E agora elas acham que é seu dever tentar convencê-lo a avançar para a santificação e recebê-la, como recebeu a justificação. Indubitavelmente, porém, esse é um raciocínio completamente falso. As pessoas não podem buscar apenas o perdão por este bom motivo. Por que buscam o perdão? Porque alguém o desejaria? Bem, só pode haver uma resposta a essa pergunta. Algumas pessoas, naturalmente, quando buscam o perdão, estão apenas buscando uma sensação de conforto dentro de si mesmas. Mas isso não é buscar o genuíno perdão. Buscar o perdão deve significar que elas têm contemplado algo da santidade de Deus e da santidade da lei de Deus, que já olharam para si mesmas como pecadoras. Devem ter odiado esse algo que as separam de Deus e, portanto, se estão buscando verdadeiramente o perdão, necessariamente sentem ansiosas para serem libertadas daquilo que as tornam miseráveis e as faz pecar contra Deus e que as tem colocado numa posição tão arriscada. Seguramente, essa é a base para se buscar o perdão. Não vejo nenhum sentido no termo perdão, caso não tenha ele tal significado. Não e não.
Caso estejam preocupados com o perdão, então vocês sabem algo sobre si mesmo que os retrata como pecadores que merecem o inferno. Ao tratarmos do arrependimento, tivemos que entrar no significado do perdão de modo detalhado e realçamos como no verdadeiro arrependimento a pessoa como um todo é envolvida. A mente entende esta verdade e o coração a sente. Enfatizamos de passagem que, de certa forma, até recentemente, o arrependimento era associado com fraqueza e com pessoas sendo quebrantadas e, às vezes, clamando em agonia, devido a não terem achado a paz. Esse é o arrependimento bíblico e, através dos séculos, esse tem sido o ensino da igreja acerca do arrependimento. Se os homens e as mulheres não estiverem cientes de todas estas coisas, não haverá verdadeiro conteúdo no uso do termo perdão por eles. Mas se o perdão inclui tudo isso, então ele já marca o princípio da santificação. No momento em que percebemos algo da gravidade do pecado e desejamos ser separados dele e viver mais perto de Deus, bem como deleitarmos-nos em Deus, isso em si mesmo é santificação. Isso significa estar separado para Deus. Então, em terceiro lugar, obviamente, há, portanto, um perigo muito real de uma falsa evangelização que se preocupa somente em transmitir às pessoas algum tipo de conforto e alívio temporários, e não lhes inculca a vital importância da santificação. Uma evangelização que se restringe ao perdão não é evangelização bíblica, visto que o cerne de toda a pregação consiste em que a essência do pecado é que ele separa o pecador de Deus. E se pregamos verdadeiramente a reconciliação, necessariamente, estaremos pregando a santificação. Portanto, quanto à nossa concepção básica, devemos saber que não pertencemos a nós mesmos, que fomos comprados por preço. Esse é o argumento de Paulo. Ele ensina a santificação em termos da morte na cruz. Ou não sabeis que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ao pregar a santificação, o apóstolo não só prega o Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, está constantemente pregando a cruz. Estas coisas são sempre interrelacionadas. Em sua evangelização inicial entre os tessalonicenses, por exemplo, o efeito foi que essas pessoas foram convertidas dos ídolos a Deus para servir-lhes ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1, verso 9. Servir a Deus é santificação. E essa, portanto, foi a primeira mensagem de Paulo em Tessalônica. E assim, o propósito de toda a evangelização deve ser reconciliar homens e mulheres com Deus e separá-los para Ele. Além disso, é preciso que recordemos aquele antigo conceito de fazer uma radical obra da lei, apresentando Cristo como Salvador. Estas coisas devem ir sempre juntas, e a santificação faz parte da mensagem da evangelização. Expressemo-lo finalmente nestes termos. Todo o problema em relação à santificação é oriundo de nossa fatal tendência de começar conosco mesmos em vez de começar com Deus. Pensamos em nós mesmos e em nossos problemas, nossos pecados e nossas necessidades, e temos essas coisas em nossa mente quando começamos a falar sobre santificação. Mas aí está o grande erro. O apóstolo Pedro, pregando a santificação, adota o procedimento exatamente oposto. Eis a forma como ele o expressa. Portanto, cingindo os lombos de vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como os filhos obedientes, é sua relação com Deus que o determina. Como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santos. Por quê? Porque eu sou santo. 1 Pedro 1, versos 13 a 16. Ora, a ideia de que, de algum modo, tem granjeado a aceitação é que as assembleias e convenções nas quais a santidade é pregada são clínicas, onde as pessoas devem ir em virtude de serem molestadas por algum pecado particular. Tem um pecado do qual não pode desvencilhar-se, então são encorajados a visitar essa clínica que a libertará de seu problema. Isso, porém, não é como a Bíblia o coloca. Existe uma razão, e tão somente uma razão, porque todos nós devemos ser santificados e santos, e é a seguinte:
Não para sermos felizes, nem para que nos livremos de nossos problemas, mas porque Deus é santo, porque somos o povo de Deus e porque Cristo morreu por nós e nos comprou. Não pertencemos a nós mesmos. Não temos qualquer direito de viver uma vida pecaminosa. Essa, pois, é a forma na qual devemos começar a encarar este tema da santificação. A salvação é obra de Deus, do princípio ao fim, e por isso não deve haver nenhuma lacuna, nenhuma interrupção. É algo que é começado por Deus, continuado por Deus e aperfeiçoado por Deus. Portanto, no momento em que somos regenerados e unidos ao Senhor Jesus Cristo, começa também o processo de santificação. No momento em que recebo a natureza divina, no momento em que nasço de novo, algo entra em mim, o qual começa a separar-me do pecado. Tomem aquela afirmação de Tiago, a qual às vezes não é apropriadamente compreendida em virtude de nossas traduções. Ou pensais que em vão diz as Escrituras, o Espírito que ele fez habitar em nós, anseia por nós até o ciúme? Tiago 4, verso 5. Ora, a nota marginal da Revised Version muito corretamente o expressa da seguinte forma: não sabeis que o Espírito de Deus vos concedeu o que está em vós, está ansiando ao ponto do ciúme para desmamar-vos do mundo e de seu espírito para Deus? É isso aí. Portanto, no momento em que nasço de novo e tenho recebido o Espírito Santo, esse processo de separação já terá começado. E não posso ser regenerado sem que o processo de santificação tenha já começado a operar em meu íntimo. O conflito entre a carne e o espírito já terá começado. E essa é a luta para separar-me do mundo para Deus, em cada parte e em cada passo. Isso, pois, nos conduz ao seguinte grande princípio. Qual é o agente na santificação? Se esse é o processo, se essa é a vontade de Deus, se isso é o que toda salvação visa, de que forma ela ocorre? Como a santificação se processa em nós? Ora, aqui, uma vez mais, precisamos ser criteriosos. Já vimos ao focalizarmos uma série destas doutrinas que, em algumas delas, Deus age solitariamente. Na regeneração, por exemplo, nada fazemos. Ela é inteiramente fruto da ação divina. Na justificação, semelhantemente, não fazemos absolutamente nada. A justificação é inteiramente fruto da ação de Deus em pronunciar-nos como justificados e justos. O mesmo se aplica à nossa adoção. Não temos nada a fazer em nossa adoção. Ela é a declaração de Deus, resultado da ação de Deus. Em contrapartida, porém, quando consideramos o arrependimento e a fé, realçamos o fato de que, ainda que esses sejam igualmente começados pelo Espírito Santo, eles contam com nossa participação ativa. Nós devemos confessar nossos pecados e abandoná-los. Cremos no Senhor Jesus Cristo e não podemos fazer isso sem o movimento inicial de Deus. É iniciado por Ele. Mas então temos que expressar essa crença. E o mesmo se dá exatamente com a santificação. O texto clássico para descrever nossa participação ativa encontra-se na Epístola aos Filipenses, capítulo 2. Efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Versículos 12 e 13. Ora, o equilíbrio é apresentado aí de forma perfeita. Portanto, ao examinarmos o agente na santificação, ao perguntarmos como se processa em nós a santificação, devemos começar dizendo que ela é primariamente uma ação divina. É Deus quem opera em nós tanto querer como fazer. As Escrituras são perfeitamente claras sobre isso e de uma maneira notabilíssima. A santificação nas Escrituras é atribuída ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deixe-me fornecer-lhes os textos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, nos ensina que ela é uma obra do Pai. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A seguir, no mesmo estilo em Hebreus, há aquela grande afirmação. Ora,
o Deus de paz, que pelo sangue do pacto eterno tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade. Hebreus 13, verso 20 e 21. É o Deus de paz que irá fazer isso. É o Pai. É aquele que trouxe dos mortos o Senhor Jesus, seu Filho, que nos aperfeiçoará. Exatamente da mesma forma, porém, as Escrituras nos asseguram que a santificação é obra do Filho. Acaso vocês têm notado quão frequentemente, ao percorrermos estas doutrinas, percebemos como a mesma obra é atribuída às três benditas pessoas? Não conheço nada tão sublime quanto a compreensão dessa grande verdade de que as três benditas pessoas da Trindade têm cooperado a fim de que um verme como eu pudesse ser resgatado e redimido e fosse aperfeiçoado para estar na presença de Deus no juízo. Eis um texto acerca do Filho. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, versos 25 e 26. Ele morreu, a fim de santificar a igreja. E, do mesmo modo, como já lhes recordei em Tito 2,14, lemos que ele deu-se a si mesmo por nós. Por quê? Não meramente para que pudéssemos ter nossos pecados perdoados, não meramente para que pudéssemos escapar do inferno, não meramente para que nossa consciência pudesse repousar tranquila, não! Que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso, de boas obras. Exatamente da mesma forma, porém, a santificação é também obra do Espírito Santo. Paulo escreve aos Coríntios: E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6, verso 11. E há várias outras referências à obra do Espírito em separar-nos. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2, verso 13. Portanto, enquanto podemos dizer que a santificação é obra das três pessoas da Trindade, ela, naturalmente, em especial, é obra da terceira pessoa, o Espírito Santo, porque, como já vimos, é ele quem faz mediação entre Cristo e nós. É ele quem aplica a nós a obra de Cristo. É ele quem forma Cristo em nós. É ele quem nos une a Cristo. Jamais poderíamos enfatizar com suficiente força que a santificação é, antes de tudo e primariamente, a obra de Deus em nós, através do e pelo Espírito Santo. Portanto, é cabalmente antibíblico dizer que, como crentes, como cristãos, vocês podem viver sem a santificação e podem decidir, por si próprios, participar dela. Tal coisa é impossível. Ela é obra de Deus, ela é sua intenção, seu propósito. Ela é algo que ele está efetuando em todos aqueles a quem separou para si mesmo. Nosso Senhor morreu por nós, a fim de que isto pudesse acontecer, e é inconcebível que ela não ocorra em qualquer um daqueles por quem ele pagou o preço com seu próprio sangue. Portanto, começamos com esse fato, e ele tem de ser enfatizado. E então prosseguimos rumo à segunda parte da afirmação de Paulo em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. Porque Deus é o que opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo sua boa vontade. Eis porque somos notificados: efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Sejam cuidadosos no que estão fazendo. Compreendam quem são vocês, compreendam o significado da expressão temor e tremor. Ora, aqui, novamente, chegamos a um ponto vital da diferença entre justificação e santificação. Na justificação, segundo já lhes recordei, não fazemos nada porque não podemos. Ela é um ato declaratório de Deus. Aqui, porém, somos chamados à atividade. Tal coisa, pois, é outra vez crucial em toda a doutrina da santificação. Muitas pessoas se encontram em dificuldade neste ponto, especialmente aquelas que se encontram nos dois extremos. Algumas pessoas parecem pensar que, uma vez que homens e mulheres nascem de novo, a atividade de Deus nelas cessa. Visto que Deus lhes deu uma nova natureza, dizem,
não tem nada mais a fazer agora, senão exercitar a nova natureza, e fazendo isso lendo as Escrituras, entendendo-as e aplicando-as. Em conexão com sua santificação, elas fazem tudo por si mesmas. Ora, já lhes demonstrei que tal conceito é errôneo. A santificação é obra de Deus em nós. O primeiro movimento, a motivação, a força, tudo consiste nesse poder de Deus operando em nós, tanto o querer como o fazer. Sim, mas ao tentar evitar um dos extremos, alguns se precipitam para o outro, e a segunda escola diz que não temos absolutamente nada a fazer senão olhar passivamente para Jesus e perseverar nele, e então toda a obra é efetuada em nós e por nós. Eu trouxe esse fato à sua lembrança na última preleção, quando mencionei a ilustração do atiçador de brasas e do homem envolvido pelo cinto salva-vidas, ambos os quais dão a impressão de que não temos absolutamente nada a fazer, que a obra é efetuada inteiramente pelo Senhor quando olhamos para Ele. E a resposta a isso está em Filipenses 2, versos 12 e 13. Operai a vossa salvação, porque é Deus quem opera em vós. Esses amigos, porém, às vezes nos garantem que, seguramente, em João capítulo 15, nosso Senhor ensina a mesmíssima ideia de que nada fazemos a não ser olhar para Ele. João capítulo 15 nos apresenta a parábola, a visão da videira e as varas. Eu sou a videira e vós sois as varas, verso 5. E isso é interpretado como significando que as varas não fazem absolutamente nada, que a obra é efetuada inteiramente pela árvore e que o galho está ali apenas para mostrar o fruto. Isso, porém, com certeza é um profundo mal-entendido do quadro traçado por nosso Senhor. O galho numa árvore não é inativo. Ele não é como o orifício de um tubo, o qual é inerte e no qual não existe nada. Naturalmente, o galho nada pode fazer senão receber a seiva que flui da árvore. Sim, isso é absolutamente essencial. Uma vez recebida a seiva, porém, o galho se acha cheio de vitalidade e vida. Ele extrai elementos do ar, envia elementos de volta ao ar. Cada folha de um galho é algo muitíssimo ativo. E assim vocês percebem o perigo das ilustrações, como facilmente podem levar a mal entendidos. Mas as Escrituras, por si mesmas, são perfeitamente claras a esse respeito. Operai a vossa própria salvação. Você não poderia fazer isso se primeiro Deus não operasse em vocês, mas Ele opera em vocês a fim de que tenham condição de agir. Deus opera em minha vontade, Ele opera em mim a vontade de agir, e Ele possibilita a ação. É Deus quem opera em vós tanto querer como fazer, segundo sua boa vontade, mas eu sou responsável pelo querer e pelo fazer. Há uma série de afirmações nas Escrituras que contêm exatamente a mesma coisa, e seguramente isso é algo que deve ser perfeitamente claro a todos nós. Tomem Romanos capítulo 6, por exemplo, onde encontramos uma coleção dessas frases. Assim também, diz Paulo, vós consideráveis como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, verso 11. Isso é algo que eu tenho que fazer. Ninguém pode considerar por mim. Eu tenho que entregar-me a essa atividade. O Espírito Santo, operando em mim, me conduz a este reconhecimento. Mas sou exortado a fazer a avaliação. É um apelo feito a mim, é uma parte da santificação. A seguir, ouçam Paulo expressando isso de forma negativa. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Verso 12. Não devem deixar que o pecado reine em vocês. É uma exortação dirigida a vocês. Paulo também o expressa de forma positiva no segmento de sua afirmação. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Verso 13. Devemos apresentar os membros de nosso corpo. Essa é uma coisa positiva que temos a fazer. Uma vez mais, Paulo afirma em Romanos capítulo 8, mas se pelo Espírito mortificados as obras do corpo, vivereis. Verso 13. É indispensável que mortifiquemos os efeitos do corpo. Sim, notem bem, através do Espírito. Sem o Espírito, nada podemos fazer. Esse foi o erro do monasticismo, e esse é o erro de toda a moralidade.
Uma vez recebido o Espírito, porém, e com o Espírito operando em nós, então, através do Espírito, devemos mortificar os efeitos de nosso corpo. Pois bem, ouçam a Paulo novamente em Colossenses 3, verso 5. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais. Temos que fazer isso. Há outras frases. Estais firmes, 1 Coríntios 16, 13. Peleja, 1 Timóteo 6, 12. Paulo nos exorta até mesmo a guerrear. Tal coisa não é propriamente passiva. Seria? Então diz especialmente a Timóteo: foge também das paixões da mocidade, 2 Timóteo 2, verso 22. Ele está convocando a Timóteo a fugir, e não a esperar que fosse libertado. Ele tinha que fazer algo. E em 1 Timóteo 6, verso 11, Paulo diz: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, e segue a justiça. Timóteo tinha que correr após ela, tinha que esforçar-se por ela. Somos intimados a despir-nos do velho homem e a vestir-nos do novo. Efésios 4, 22 e 24. Às vezes, porém, penso que, de todos os textos, o mais importante é 2 Coríntios 7, verso 1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Seria possível haver uma exposição alternativa dessa afirmação? Todos esses termos apontam na mesma direção. Aliás, como eu disse no início, se o que temos dito não é a verdade, então nenhuma dessas epístolas do Novo Testamento precisaria ter sido escrita. Se tudo o que temos a fazer para sermos santificados é entregar-nos e deixar com Deus, é entregar-nos a Jesus e olhar para Ele, então os apóstolos desperdiçaram um bocado de tinta e de tempo e de energia em argumentar conosco acerca dessa doutrina, dizendo: portanto, à luz de tudo isso, só resta agora aplicá-lo. Façam isso, não façam aquilo, purifiquem-se. Porque eles teriam dito tudo isso se o que temos a fazer é apenas entregar-nos, esperar, olhar e permanecer firmes? Ao contrário, sejamos criteriosos para não deturparmos as Escrituras, para não sermos destruídos e para, de alguma forma, não sermos confundidos. As Escrituras claramente ensinam que Deus está operando em nós devido ter nos salvo. Contudo, Ele está operando em nós a fim de que possamos desenvolver a salvação, e essas são as maneiras pelas quais podemos fazê-lo. O que realmente temos a fazer é esta consideração, esta compreensão, esta aplicação, esta mortificação, e assim por diante, esta purificação. Mas nas Escrituras existem um grande equilíbrio. Primariamente, inicialmente, vitalmente, importantissimamente, a santificação é obra de Deus por meio do Espírito. Como criancinhas recém-nascidas, como ternamente amados, como filhos de Deus, somos exortados a ser santos, porque aquele que opera em nós é santo. E todo o seu propósito na redenção é que sejamos verdadeiramente seus filhos, dignos do nome.